Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ciência Mais. Neste vídeo, mergulharemos em uma das maiores revoluções do pensamento humano, o épico confronto entre o sistema geocêntrico e o sistema heliocêntrico. Prepare-se para viajar através do tempo e descobrir como as mentes brilhantes do passado desafiaram conceitos arraigados e mudaram para sempre nossa compreensão do universo. Canal Ciência Mais. Um canal de Bruno Farias da Silva. Por séculos, a humanidade acreditou que a Terra era o centro do universo, um ponto fixo em torno do qual o Sol, a Lua, as estrelas e os planetas giravam. A isso chamamos de geocentrismo, defendido pelos pensadores da antiguidade e apoiado por séculos de tradição. O modelo geocêntrico, onde a Terra era o epicentro do universo, nasceu da mente dos antigos gregos, uma forma que eles conceberam para entender o cosmos. Os pensadores como Ptolomeu e Aristóteles propuseram uma visão radical onde a Terra era o centro do universo, e todos os corpos celestes, incluindo o Sol, a Lua e as estrelas, orbitavam em torno dela. Este conceito foi o alicerce da cosmologia por séculos, e surgiu por volta dos anos 350 a.C. com Aristóteles. Ele também é conhecido como sistema ptolomaico, por ter sido defendido mais detalhadamente pelo filósofo Ptolomeu, que o descreveu em meados do século II da era cristã. Embora os princípios básicos do geocentrismo grego tenham sido estabelecidos na época de Aristóteles, os detalhes de seu sistema não se tornaram padrão. O sistema ptolomaico finalmente padronizou o geocentrismo. Seu principal trabalho astronômico, o Almagesto, foi utilizado por séculos por astrônomos de todo o mundo antigo, durante a Idade Média e até meados do século XVII. O modelo geocêntrico de Ptolomeu foi adotado e refinado durante a Idade de Ouro Islâmica, que os muçulmanos acreditavam estar correlacionada com os ensinamentos do Islã. Duas observações apoiaram a ideia de que a Terra era o centro do universo. Primeiro, de qualquer lugar da Terra, o Sol parece girar em torno da Terra uma vez por dia. Embora a Lua e os planetas tenham seus próprios movimentos, eles também parecem girar em torno da Terra, cerca de uma vez por dia. As estrelas pareciam estar fixadas em uma esfera celeste girando uma vez por dia em torno de um eixo através dos polos geográficos da Terra. Se a Terra estivesse em movimento, as formas das constelações deveriam mudar consideravelmente ao longo de um ano, o que para os antigos parecia ser uma verdade absoluta. Em segundo lugar, a Terra parece imóvel da perspectiva de um observador terrestre, parece sólida, estável e estacionária. Os filósofos gregos antigos, romanos antigos e medievais, geralmente combinavam um modelo geocêntrico com uma Terra esférica, em contraste com o antigo modelo de Terra plana implícito em alguma mitologia. O modelo geocêntrico padrão da antiguidade considerava a Terra no centro do universo, e os demais objetos celestes orbitavam a Terra em órbitas circulares, e se posicionavam em ordem crescente de afastamento da Terra na seguinte ordem: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, e finalmente, as estrelas fixas. Vale ressaltar que, por não serem visíveis a olho nu no céu, Urano e Netuno eram desconhecidos por nossos antepassados. Para resumir, Ptolomeu criou um sistema compatível com a filosofia aristotélica e conseguiu rastrear observações reais e prever movimentos futuros principalmente dentro dos limites dos próximos 1000 anos de observações. Os astrônomos muçulmanos geralmente aceitavam o sistema ptolomaico e o modelo geocêntrico, mas por volta do século X, textos apareceram regularmente cujo assunto era dúvidas sobre Ptolomeu. Vários estudiosos muçulmanos questionaram a aparente mobilidade da Terra e a centralidade dentro do universo. Alguns astrônomos muçulmanos acreditavam que a Terra girava em torno de seu eixo, como conhecemos atualmente. Os astrônomos muçulmanos também diziam que o movimento que vemos do Sol durante o dia ao longo do céu é devido ao movimento da Terra e não ao do céu. A prevalência dessa visão é ainda confirmada por uma referência do século XIII que afirma:
De acordo com os geometras, conhecidos como os engenheiros da época, a Terra está em constante movimento circular, e o que parece ser o movimento dos céus, é na verdade, devido ao movimento da Terra e não das estrelas. Em 1208, outro astrônomo muçulmano chamado de Alhazen, que viveu durante a Idade de Ouro Islâmica, também conhecido como o pai da ótica moderna, escreveu uma crítica contundente do modelo de Ptolomeu. Tudo isso mostra a riqueza cultural e científica dos muçulmanos antigos, cujos estudos científicos são desprezados no atual mundo ocidental. Mais à frente, já no século XII, outros astrônomos muçulmanos declararam que o sistema ptolomaico foi bem-sucedido em prever posições planetárias, mas que não eram reais. O sistema astronômico muçulmano se espalhou pela maior parte da Europa durante o século XIII. Aqui vale ressaltar que o astrônomo e matemático grego Aristarco de Samos, que viveu entre o ano 310 e 230 a.C., também desenvolveu um modelo heliocêntrico colocando todos os planetas então conhecidos em sua ordem correta ao redor do Sol. Nem todos os gregos concordaram com o modelo geocêntrico. Alguns acreditavam que a Terra era um dos vários planetas girando em torno de um fogo central. A relação entre a Igreja Católica e o modelo geocêntrico é um capítulo intrigante na história da ciência e da religião. Durante séculos, o modelo geocêntrico encontrou apoio e aceitação na comunidade acadêmica e religiosa. Esse modelo geocêntrico estava profundamente entrelaçado com a crença tradicional de que a humanidade ocupava um lugar especial no cosmos divinamente ordenado. A Igreja Católica, como uma influente instituição da época, desempenhou um papel significativo na promoção e manutenção do modelo geocêntrico. Isso se deve em parte à visão teológica da época, que interpretava a narrativa bíblica de uma maneira que parecia respaldar a centralidade da Terra no universo. O livro de Gênesis, por exemplo, descreve a Terra como o local onde Deus criou a humanidade e toda a vida. A interpretação literal desses relatos bíblicos levou à resistência à ideia de que a Terra pudesse ser um planeta em movimento em torno do Sol. A Igreja também viu ameaças potenciais ao seu poder e autoridade se esses princípios fossem desafiados. Portanto, quando as observações e as teorias heliocêntricas surgiam, o Tribunal da Santa Inquisição era acionado. No início do século XVI, um astrônomo e matemático polonês chamado Nicolau Copérnico desencadeou uma revolução na forma como entendemos o universo. Sua audaciosa teoria heliocêntrica desafiou as noções tradicionais e estabeleceu as bases para uma nova compreensão do sistema solar. Copérnico questionou a ideia geocêntrica convencional e propôs um sistema em que o Sol ocupava o centro do sistema solar, enquanto a Terra e os outros planetas realizavam órbitas circulares ao seu redor. Em sua obra intitulada Sobre as Revoluções das Esferas Celestes, publicada póstumamente em 1543, Copérnico apresentou argumentos fundamentais a favor de sua teoria heliocêntrica. Ele explicou as complexidades dos movimentos planetários e ofereceu uma explicação mais simples e elegante para os padrões observados no céu. Uma das inovações mais notáveis do modelo heliocêntrico de Copérnico foi sua capacidade de prever o movimento retrógrado dos planetas, um fenômeno que o modelo geocêntrico tinha dificuldade em explicar. O sistema de Copérnico também contribuiu para uma compreensão mais coerente das fases de Vênus, como observado através de telescópios posteriores. Apesar de sua revolucionária teoria, Copérnico não conseguiu escapar completamente das influências da tradição e das concepções religiosas da época. Ele ainda incorporava algumas esferas celestiais para manter a uniformidade dos movimentos dos planetas, uma ideia que remonta à antiga tradição grega. Poucos anos mais tarde, à medida que Galileu Galilei refinou o telescópio e usou para fazer observações que pareciam apoiar o heliocentrismo, ele encontrou uma oposição mais direta da Igreja. As autoridades religiosas interpretaram suas descobertas como desafiadoras à interpretação bíblica tradicional e uma ameaça ao sistema de crenças aceito. Isso culminou no famoso conflito entre Galileu e a Inquisição, onde ele foi forçado a se retratar de suas posições heliocêntricas. Galileu,
ao utilizar o recém-inventado telescópio, fez descobertas revolucionárias que ofereciam evidências irrefutáveis a favor do heliocentrismo de Copérnico. Ele observou as fases de Vênus, as luas de Júpiter e as manchas solares, todos os quais contradiziam diretamente o modelo geocêntrico. Suas observações corroboraram a ideia de que não apenas a Terra girava em torno do Sol, mas também que outros corpos celestes tinham movimentos independentes. No entanto, a aceitação do heliocentrismo representava um desafio à compreensão tradicional da interpretação bíblica defendida pela Igreja Católica. A passagem de Josué, que descreve o Sol parando no céu, era frequentemente citada como evidência bíblica de que a Terra estava imóvel. Assim, quando Galileu defendeu suas descobertas heliocêntricas, ele inadvertidamente desencadeou uma controvérsia que abalou os alicerces da compreensão cosmológica da época. O confronto entre Galileu e a Igreja Católica atingiu o ápice quando suas observações foram interpretadas como heréticas e contrárias à interpretação literal da Bíblia. Em 1616, a Igreja emitiu uma ordem para que Galileu abandonasse suas posições heliocêntricas. Anos depois, em 1632, Galileu publicou seu livro Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, que discutia os sistemas heliocêntrico e geocêntrico, mas parecia favorecer o heliocentrismo. Isso levou a Igreja a processá-lo por heresia em 1633. Galileu foi submetido a um julgamento, e confrontado com a perspectiva de prisão e possíveis punições, renunciou publicamente às suas crenças heliocêntricas. Ele foi condenado à prisão domiciliar por seus últimos anos de vida. Apesar do conflito com a Igreja, o trabalho de Galileu teve um impacto profundo e duradouro na ciência. Suas observações e argumentos foram fundamentais para estabelecer o heliocentrismo como uma teoria aceita, e posteriormente, para impulsionar a revolução científica. O nome Galileu Galilei ressoa ao longo dos séculos como um dos maiores pioneiros da astronomia e da física. Sua contribuição para a promoção do heliocentrismo e o subsequente confronto com a Igreja Católica marcaram um momento crucial na história da ciência e da religião. Em 1664, o Papa Alexandre VII republicou a lista de livros proibidos e anexou os vários decretos relacionados a esses livros, incluindo aqueles relacionados ao heliocentrismo. No entanto, é importante destacar que a visão da Igreja Católica não era homogênea. Houve defensores internos e externos da teoria heliocêntrica, e muitos líderes religiosos reconheceram a importância de reconciliar a ciência emergente com a fé. Eventualmente, à medida que as evidências a favor do heliocentrismo se acumularam, a Igreja passou por uma revisão de sua posição oficial. A posição da Igreja evoluiu lentamente ao longo dos séculos no sentido de permitir a visão heliocêntrica. Em 1757, durante o papado de Bento XIV, a Congregação do Índice revogou o decreto que proibia todos os livros que ensinavam o movimento da Terra. Em 1820, a Congregação do Santo Ofício, com a aprovação do Papa, decretou que o astrônomo católico Giuseppe Cetelli tinha permissão para tratar o movimento da Terra como um fato estabelecido, e removeu qualquer obstáculo para os católicos se apegarem ao movimento da Terra. Em 1822, a Congregação do Santo Ofício removeu a proibição de publicação de livros que tratassem do movimento da Terra de acordo com a astronomia moderna, e o Papa Pio VII confirmou a decisão. Em sua encíclica papal de 1921, o Papa Bento XV afirmou que, embora esta Terra em que vivemos possa não ser o centro do universo como se pensava, foi o cenário da felicidade original dos nossos primeiros antepassados, testemunha da sua infeliz queda, como também da redenção da humanidade pela paixão e morte de Jesus Cristo. Em 1992, a Igreja Católica reconheceu que a condenação de Galileu foi um erro e que o heliocentrismo era compatível com a fé. O confronto entre Galileu e a Igreja Católica é um lembrete poderoso da tensão que pode surgir entre a ciência e a religião quando ideias inovadoras desafiam visões tradicionais. No entanto, também destaca a importância de um diálogo aberto entre os campos, à medida que a humanidade busca equilibrar a exploração do conhecimento científico com as crenças espirituais.
O modelo ptolomaico do Sistema Solar dominou no início da Era Moderna. A partir do final do século XVI, foi gradualmente substituído como descrição consensual pelo modelo heliocêntrico. O geocentrismo como uma crença religiosa separada, no entanto, nunca morreu completamente. Nos Estados Unidos, entre 1870 e 1920, por exemplo, vários membros da Igreja Luterana Sínodo do Missouri publicaram artigos depreciando a astronomia copernicana e promovendo o geocentrismo. De acordo com um relatório divulgado em 2014 pela National Science Foundation, 26% dos americanos entrevistados ainda acreditam que o Sol gira em torno da Terra. Pesquisas realizadas pela Gallup na década de 1990 descobriram que 16% dos alemães, 18% dos americanos e 19% dos britânicos afirmaram que o Sol gira em torno da Terra. Entre os russos, 32% deles entrevistados em 2011 acreditam que o Sol orbita a Terra. Várias evidências e observações ao longo dos séculos confirmam o heliocentrismo como a descrição mais precisa da organização do Sistema Solar. As observações das fases de Vênus por Galileu Galilei só se explicava se o Sol fosse o centro do Sistema Solar e não a Terra. As 3 leis do movimento planetário formuladas por Johannes Kepler no século XVII se encaixam muito bem no contexto do heliocentrismo e fornecem uma base matemática sólida para o Sistema Solar. Só o heliocentrismo pode explicar o movimento retrógrado dos planetas do Sistema Solar. A paralaxe estelar é a aparente mudança na posição das estrelas quando observadas de diferentes pontos da órbita da Terra. Essa observação é uma prova direta do movimento da Terra em torno do Sol. O fenômeno da aberração da luz, observado por James Bradley, também fornece evidência sólida do movimento da Terra em torno do Sol, causando pequenos deslocamentos nas posições aparentes das estrelas. A observação astronômica avançou significativamente com o uso de telescópios espaciais, como o Hubble, que proporcionou imagens claras e detalhadas de planetas e outros objetos no Sistema Solar, confirmando ainda mais o heliocentrismo. Ficamos por aqui, e agora deixo aqui um card recomendando outro vídeo aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. Trata-se de um vídeo onde eu falo sobre a fantástica biografia do astrônomo e matemático Johannes Kepler que viveu no século XVII. Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo.